Após a vitória de Qin Shi Huang na sétima rodada do Ragnarok, agora, pela primeira vez, os humanos estão ao frente dos deuses no placar. Perante essa felicidade e alegria para os humanos, Brunhilda ainda conseguia pensar na frente e assim ela segue adiante para escolher o próximo representante dos humanos. Aquele que iria lutar pela humanidade na oitava rodada do Ragnarok. Aquele era o único mago que já existiu na história da humanidade. Esse homem foi aquele algum dia que tirou a humanidade da escuridão, com nenhum tipo de magia, mas sim com ciência. Ele mesmo, Nikola Tesla, o filho da luz. E para enfrentar ele, um Deus misterioso, conhecido por destruir tudo e todos em sua volta, se reúne com Hermes para escutar o requiem feito para o rei do submundo Hades e para pedir para que ele avise a Zeus que o próximo a lutar pelos deuses será Belzebu, o deus das moscas. Exatamente, a oitava rodada do Ragnarok será Nikola Tesla, o homem que fez a humanidade avançar, e Belzebu, o deus que quer extinguir a humanidade. A oitava rodada do Ragnarok será uma luta de magia contra a ciência, luz contra a escuridão, Belzebu com sua destruição ou Tesla com suas criações. Qual desses dois sairá vivo? Olá, eu sou o Prometheus e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre a última luta de Shumatsu no Valkyrie. Pela primeira vez eu falo sobre uma luta que acabou de terminar em Shumatsu, e tal como as outras vezes eu vou começar com a história dos personagens e depois vamos para a batalha em si, começando assim com o passado de Belzebu. Belzebu, um nome odiado por todo o céu, assim também como seu apelido, Senhor das Moscas, pois existem boatos que aquele deus foi amaldiçoado pelo primeiro governante do submundo, o temido demônio Satanás. As lendas dizem que todos os deuses que tentam se aproximar de Belzebu morrem. É como se Satã aparecesse e devorasse os seus corações. É exatamente por isso que ninguém nos céus falava com ele, ou sequer mantinha contato visual. Não havia uma alma viva que se atrevia a chegar perto de Belzebu. Exatamente por isso, Belzebu era o deus mais solitário dos céus. Dessa forma, nada se aproximava dele. E da mesma forma, Belzebu também não se aproximou de nada. Até que chegam 3 anjos, Lúcifer, Samael e Azazel. Aqueles anjos convidaram Belzebu para ir para o paraíso com eles e curtir um pouco. Aqueles foram os primeiros a se aproximar dele. Belzebu tenta convencer eles para se retirarem, pois, pelos boatos, algo ruim iria acontecer com eles. Porém, os 3 acreditam que tudo aquilo não passava de um boato ou de uma superstição, e Lúcifer diz que não deixaria ficar sozinho. Belzebu se questiona o porquê, e quando a resposta dele o surpreende. Eles apenas queriam ser seus amigos. Assim, contrariado, Belzebu vai com eles. Eles brincam, se divertem, invadem o jardim do Éden, roubam algumas maçãs. Durante bastante tempo eles brincam juntos, comeram juntos, se divertiram juntos. Para Belzebu, aqueles 3 anjos eram seus melhores amigos. Graças a eles, Belzebu pode realmente se sentir feliz pela primeira vez e sorrir. Para Bel, aquilo era muito bom. Ele queria que toda aquela diversão durasse para sempre, que todos estejam felizes e juntos e que possam se divertir para sempre. Belzebu já não estava mais sozinho. Porém, infelizmente Belzebu esqueceu que nada dura para sempre. Então, em uma manhã, Bel acorda coberto de sangue. Moscas zumbiam pelo ar, junto de um cheiro bem podre. Foi onde Belzebu viu que todos seus amigos estavam mortos. Lúcifer, Azazel e Samael. Todos estavam mortos com seus corações arrancados. Aquilo era culpa de Belzebu. Mesmo sendo informado acerca da lenda, ele se aproximou dos 3 e graças a isso, Satanás apareceu e devorou seus 3 corações. Satanás é real. Ele existe e foi o que matou os amigos de Belzebu. Então, pela primeira vez, Bel teve um propósito para viver. A partir daquele momento, seu propósito de vida é se vingar de Satã. Depois daquele acontecimento, Bel dedicou-se de corpo e alma a encontrar Satã, indo atrás, pesquisando, procurando qualquer pista que o ajudasse na investigação, em busca de vingança. Belzebu voltou a ser um deus solitário, até que uma deusa ouve acerca dos rumores sobre a morte de Lúcifer, Samael e Azazel, e assim ele vai até o deus amaldiçoado.
Aquela era Lilith, que se apresenta para Belle dizendo que o ajudaria a encontrar Satã. A princípio, Belle tenta alertar para ela, para que não se aproxime dele, mas Lilith diz que mesmo Belle não querendo, ela o ajudaria, pois queria se vingar também da pessoa que matou seu amigo de infância, o Lúcifer. A insistência de Lilith fazia Beelzebub se lembrar de Lúcifer, então ele decide aceitar a ajuda dela. Assim começou mais uma investigação em busca de Satã. Eles pesquisam em todo o sítio que puderam pesquisar. Foram até onde podiam ir. Fizeram tudo ao seu alcance. E isso tudo para encontrar Satanás. Alguém que todo mundo teme. Alguém que todo mundo odeia. Aquele que todos sabem, mas ninguém jamais o viu. Esse é Satã. Depois de muito tempo, pesquisando e pesquisando, Lilith e Belle iriam construindo uma relação entre os dois. Lilith poderia contar com Belle, e Belle poderia contar com Lilith. Assim, a relação de Beelzebub e Lilith floria cada vez mais até se transformar em algo mais romântico. Porém, mesmo com todos os esforços, ainda não conseguiram achar indícios de onde estava Satanás. Parecia que cada vez mais que eles procuravam, Belle estava tendo cada vez mais sonhos perturbadores, até um dia, onde ele finalmente descobriria onde estava Satã esse tempo todo. Belle tinha sonhado novamente com Satã e seus amigos, e Lilith vai lá ajudar para consolar ele. Eles se abraçam e ali Beelzebub se toca que já não estava mais sozinho novamente. Os dois prometem se vingar juntos, e Beelzebub diz que protegeria Lilith para sempre. E assim ela adormece. Foi aí, naquele momento, depois de um longo caminho procurando por Satanás, que Beelzebub o encontrou. Na verdade, no momento em que seu amor atinge o ápice, é quando Beelzebub destruirá tudo aquilo que ele ama. É naquele momento que Satanás ganha vida. Depois de tanto tempo procurado por Satã, Belle descobriu que ele sempre esteve mais perto do que pensava. Na realidade, Satã sempre foi Beelzebub. Ele entendeu que o diabo que ele sempre estava procurando esteve sempre dentro dele. E com a mão atravessada no peito da sua amada, Belle volta ao seu estado normal. Aos poucos, Lilith estava morrendo, mas antes de morrer, ela diz que a jornada de vingança deles acaba aí. E diz que, apesar de tudo, Lilith amava Beelzebub acima de tudo. Por isso, usando suas últimas forças, ela dá a Belle uma bênção como seu último desejo e pede para que ele viva. O mesmo desejo de vingança de Beelzebub foi o mesmo que fez perder mais uma pessoa que ele tanto amava. Desde aquele dia, Beelzebub estava quebrado, e apenas o que ele desejava era morrer da maneira mais brutal possível. Assim, tentando procurar uma maneira de morrer, Beelzebub vai até o submundo e invade o castelo de Hades, destruindo todo e qualquer subordinado que tenta o impedir. Então ele chega ao Hades pedindo para que ele o mate. Então facilmente Hades consegue subjugar Beelzebub. Mas antes de o matar, Hades pergunta por que Belle queria tanto assim morrer. Por que ele só não se mata? Beelzebub explica que graças à bênção que Lilith deu a ele, aquela marca em seu peito o impedia de se matar. Quando ele deixava os outros matarem, aquela marca controlava seu corpo impedindo isso. Aquilo era uma maldição para Beelzebub. Afinal, ele só queria acabar com seu sofrimento. Hades, ouvindo isso, diz que na verdade aquilo não era uma maldição, e sim uma bênção. E que ao invés de pensar como ele poderia morrer, ele deveria pensar como ele deveria viver. Assim Hades se retira dizendo que se ele ainda estivesse disposto a morrer, poderia voltar a qualquer momento que ele faria esse favor. Algum tempo passa e Beelzebub retorna ao castelo de Hades, só que dessa vez sem nenhum alvoroço. Belle diz para Hades que já tinha se decidido e que não queria que Hades o matasse. Ele diz que estaria vivo mais e mais até o momento em que ele pudesse morrer da maneira mais dolorosa, miserável, inferior e cruel possível. E isso era uma coisa que Hades não poderia dar para ele, afinal ele era demasiado gentil para isso. Aquela era a melhor maneira possível de se redimir por tudo aquilo que ele fez. Então, antes de Beelzebub sair do salão, Hades entrega para ele o cajado de Apophis e diz que isso o ajudaria com suas habilidades e o ajudaria a não morrer facilmente. E assim Belle decide continuar vivendo para conseguir achar uma maneira de poder morrer. E agora, vamos começar com a história e passado de Nikola Tesla, onde vamos entender por que ele ser conhecido como a mente mais brilhante da história humana. Somos levados para o Império Austríaco, onde atualmente é a Croácia Ocidental, na aldeia de Similian. Existia um pequeno garoto que futuramente mudaria toda a humanidade. Aquele era Nikola Tesla com os seus 5 anos de idade. Nikola parecia ir constantemente para o laboratório de ciência de seu irmão, Danny Tesla, que tal como Nikola também era um grande amante da ciência. Danny era 7 anos mais velho que Tesla, era um inventor da aldeia.
Todos os moradores gostavam e confiavam nele e nas suas invenções. Dane ficou encarregado de construir um enorme moinho para a cidade. Ele estava projetando algo capaz de ajudar todos e que teria o dobro da eficiência de um moinho normal. Aquele provavelmente era o maior projeto da vida de Dane, e todos estavam dependendo dele para que isso acontecesse. Mas Dane não queria decepcionar todos. Ele não tinha certeza de que esse projeto iria dar certo, e por isso estava com medo de acabar falhando. Porém, Tesla pensava de uma maneira bem diferente. Não tem nenhum problema a gente falhar, pois nós só descobrimos coisas novas quando falhamos. Em toda a história humana, o fracasso e os erros foram o que nos fizeram progredir. Cada erro, cada falha, cada fracasso, isso tudo serviu para a humanidade avançar ainda mais, pois são como essas falhas que nós aprendemos e melhoramos. Nikola tinha esse irmão meio tímido, porém muito gentil, e ele amava esse irmão do fundo do seu coração. Só que foi em um dia tempestuoso, onde uma chuva obrigou os habitantes a ficarem em casa. Naquele dia, a mãe e o pai de Tesla teriam saído logo pela manhã, antes da tempestade se prolongar, e somente as crianças ficaram em casa. Mas Dane decidiu ir verificar se estava tudo bem com seu moinho em construção, sentindo que algo ruim ia acontecer e o seu irmão não ia conseguir voltar para casa por causa da tempestade. Nikola corre no meio da tempestade. No caminho, enquanto ele corria pela chuva, ele vê o raio caindo dos céus e caindo em direção onde estava o moinho de Dane. Quando ele chega no moinho, Tesla vê seu irmão morto e eletrocutado no chão. Aquilo deve ter sido um grande trauma para o pequeno Tesla. O medo de falhar foi o que matou Dane, e o seu querido moinho de vento continuou incompleto. Dane Tesla foi chamado por Deus repentinamente, e assim não conseguiu terminar o seu projeto de vida. Mas, enquanto todos estavam tristes pela morte de Dane, florescida nos seus corações, Nikola acreditava que seu irmão estava vivo, na ciência, pois enquanto ainda houver ciência e o conhecimento do seu irmão for transmitido, não existirá um fim para nada. O importante é continuar o que o seu irmão deixou. A vontade e determinação de Dane Tesla não poderiam ser desperdiçadas. Só assim ele continuaria vivo dentro de cada uma de suas invenções. A compaixão que o menino de 5 anos demonstrou com coragem, naquela época todos pensavam da mesma maneira. E desde aquele dia, Nikola desapareceu das pessoas dia após dia. Nikola Tesla se trancou na zona gemátrica, o laboratório deixado pelo seu irmão, e lá ele continuou a criar, a avançar e a progredir. Até que após 6 anos de muito esforço, finalmente o moinho de Dane ganhou vida. Com 11 anos, Tesla continuou a pesquisa de seu irmão e completou o moinho. Assim todos puderam ver que na verdade Dane estava bem vivo. Dentro de Nikola? Não. Dane estava vivo dentro da ciência. Enquanto eles continuarem a herdar e a transmitir ciência, seu irmão ainda continuará vivo. Desde aquele dia, Nikola Tesla continuou fazendo aquilo que ele fazia melhor, criar e inventar, a fim de não ganhar mérito, dinheiro ou reconhecimento, mas sim para fazer a humanidade evoluir, e mesmo após a morte, no céu, Nikola Tesla continuou a sua pesquisa. Com isso, terminamos a história do Tesla em Shumatsu. Meio decepcionante, eu sei, mas o que o Tesla não tem de flashback, tem de carisma, que pelo menos para mim é o que mais importa. Mas antes de partirmos para a batalha em si, temos algumas coisas que precisamos falar para dar uma contextualizada. Depois da derrota do Hades, todos os deuses ficaram com seu orgulho ferido e principalmente Beelzebub ficou extremamente irritado pelos humanos terem tirado uma pessoa que ele considerava bastante. Pena que Beelzebub reconheceu que Hades era importante para ele só após ele morrer. Assim ele jura que traria a extinção para toda a raça humana. Não só ele, mas todos os deuses queriam isso agora. Então depois de Brunhilda escolher Tesla para lutar na 8ª rodada do Ragnarok, ela chama a sua nona irmã Valkyria, a Gondul, para ser a arma divina do Tesla. Na verdade, ela iria servir como bateria para a real arma do Tesla. Assim eles realizam a Volund e dá-se a vida à arma suprema da ciência, feita a partir da inteligência de grandes mentes, o Super Autômata Beta. Assim, vamos começar realmente com a batalha. Finalmente, após a reforma da arena, vamos dar início à 8ª rodada do Ragnarok. Pela primeira vez no Ragnarok, os deuses permitiram aos humanos assumir a liderança no placar. Mas para se livrar dessa humilhação, veio o deus mais assustador. Ele será aquele que acabará com toda a esperança da humanidade. Dos 7 pecados capitais, ele é o sacerdote da gula. Todos devem tremer de medo apenas de ouvir seu nome. O Senhor das Moscas, Beelzebub.
e para o enfrentar. Aquele homem nascido em uma noite tempestuosa. Ele é o Filho da Luz, conhecido como o homem que iluminou todo o mundo, o cérebro mais brilhante que transcende os limites humanos, o homem que fez a humanidade avançar ao ponto de quase se igualar aos deuses, o único mago da humanidade, Nikola Tesla, o Filho da Luz. A oitava luta do Ragnarok será Tesla versus Beelzebub, luz versus escuridão, destruição ou criação, magia ou ciência. Apenas um pode sair vencedor. Assim começa a oitava rodada do Ragnarok. Quem dá o primeiro passo é Tesla, que avança em direção a Bel e a tirar a sua conclusão de que seria uma ótima pesquisa. Mas Beelzebub diz que aquilo tudo não seria uma ótima pesquisa, pois ele o iria destruir. Já Tesla rebate dizendo que por a raça humana estar sempre avançando, o fim nunca chegaria. Isso é algo que os deuses não podem impedir. Mas Beelzebub não tá nem aí para isso e ataca Tesla, criando um rastro de destruição que destrói uma das pilastras da arena. Mas Tesla consegue se desviar a tempo, evitando o ataque do Senhor das Moscas. Todos ficam em choque com a magia de Beelzebub, mas Nikola Tesla via sempre um motivo lógico para todas as coisas, e por isso ele diz que aquilo não era magia, mas sim ciência. Aquilo que Beelzebub estava fazendo é nada mais do que vibrações. Com essas vibrações ele conseguia facilmente destruir qualquer coisa, e Tesla já havia compreendido isso. Com as vibrações, Beelzebub avança em direção a Tesla, criando um corte ultrassônico e acertando Tesla de raspão, que consegue se desviar por pouco. Mas Tesla pode entender que se ele for acertado por um desses ataques diretamente, seria uma morte certa. Mas com o Super Autômata, ele poderia se equiparar e combater de frente com deuses. Assim ele ativa sua armadura e parte em direção a Beelzebub. Tesla ataca algumas vezes com seu punho pulso plasma, mas Beelzebub se desvia de todos os ataques, até que Tesla usa o seu punho pulso plasma jato para se impulsionar rapidamente em direção ao Beelzebub, acertando um ataque em cheio. Mas Beelzebub usa suas vibrações para conseguir se defender, usando a técnica Sorat Samek, Portões do Inferno. Então Beelzebub decide atacar Tesla para acabar com aquilo de uma vez, usando seu ataque Sorat Val, Gula do Anjo Caído. Tesla carrega o seu ataque e volta a atacar Beelzebub com o punho pulso plasma gêmeos. Os ataques colidem-se, porém Beelzebub aumenta as vibrações, subjugando o ataque de Tesla e acertando o cientista em cheio, que cai no chão de joelhos sangrando. Aquela luta era tal como Beelzebub pensava. O Tesla não o poderia matar. Beelzebub é uma combinação completa de defesa e ataque. Quando a esquerda defende, a direita ataca. E com seu cajado de Apômios, as suas vibrações eram aumentadas a um nível extremo, podendo destruir facilmente uma arma divina, até mesmo aguentar um ataque do martelo do Thor. Realmente, ela é a encarnação da defesa e ataque, a mistura de Baal e Zebub. Tesla, ao invés de ficar preocupado, ele fica fascinado com os poderes de destruição de Bel. Ele sorri e fica bastante empolgado ao solucionar como funcionam os poderes de Beelzebub. Mas, mesmo estando bastante animado, Bel ainda continua com a sua postura e diz que Tesla não tinha como o matar. Porém Tesla, conhecendo muito bem os humanos, ele diz que a humanidade está sempre um passo à frente do presente e que tá bom que o presente pertença aos deuses, mas o futuro é da humanidade. Assim, Tesla mostra o valor e a evolução da humanidade, carregando a sua armadura e criando uma enorme jaula de eletricidade que cobre toda a arena. Aquela era a zona gemátrica, ou também conhecida como a prisão dos deuses. Dentro daquela jaula, Tesla pôde flutuar com a sua armadura. Naquele espaço de 9 metros cúbicos, o único deus ali era o Filho da Luz, Nikola Tesla. Tesla conseguiria flutuar graças aos seus projetos passados, o sistema de antigravidade, que só não realizou em vida porque na época não tinha materiais para realizar esse experimento. Mas Tesla tinha todo o projeto feito em sua cabeça, e agora, com a ajuda das Valquírias, ele pôde colocar em prática. Basicamente, Tesla conseguiu dominar uma das forças fundamentais do universo, a gravidade. Graças à zona gemátrica, Nikola Tesla consegue atingir uma velocidade absurda e alcançar Beelzebub e atacar o deus no ombro. Pela primeira vez, Beelzebub havia sofrido um ferimento nessa luta. Tesla conseguiu atingir essa velocidade absurda porque, com a gravidade zero, Tesla conseguia cortar o processo de aceleração. Então, basicamente, em um único impulso, ele conseguia chegar à sua velocidade máxima instantânea. Nikola Tesla
chama isso de distância zero, velocidade máxima. Novamente, Tesla avança em direção a Beelzebub, enganando ele com um ataque de frente para logo rapidamente aparecer atrás do mesmo e acertar um golpe que parcialmente é defendido pelo Senhor das Moscas. Ainda assim, sofre alguns danos por conta de não conseguir completar as suas vibrações de defesa a tempo. Assim começa uma trocação de golpe dos dois, com Tesla atacando, Beelzebub defendendo parcialmente e contra-atacando, mas com a sua velocidade Tesla conseguiu se desviar, até que Nikola consegue surpreender Bell com o ataque surpresa do seu punho pulso plasma surpresa, um ataque que mesmo Beelzebub defendendo ainda toma um dano considerável, fazendo cuspir sangue por sua boca e ser jogado para longe. Beelzebub não conseguia prever Tesla por conta de seus movimentos irregulares. Essa técnica Tesla nomeou de Tesla Slaps. Assim Bell e Nikola continuam trocando alguns golpes até que finalmente Beelzebub consegue se habituar à velocidade de Tesla e conseguir bloquear os seus ataques. Com isso não tinha mais nada a se fazer, porém Beelzebub se esqueceu que a ciência não tem limites para a evolução e ela seguirá avançando. Assim Tesla carrega sua armadura e se prepara para mostrar o poder da raça humana. Afinal, os humanos vão além de tudo o que existe. Misteriosamente, Tesla some e aparece atrás de Bell. Tesla some e aparece atrás de Beelzebub, deixando ele extremamente surpreso e sem tempo de reação. Assim Tesla atinge em cheio Beelzebub com um enorme raio que cobre totalmente a arena. Aquele era o poder da sabedoria humana, que conseguiu atingir o céu e terra. Nikola Tesla acaba de inventar nada mais do que o teleporte. Na verdade, esse foi o último experimento antes de morrer, chamado de Tesla Warp. Com ele, Tesla poderia passar de um lado para o outro. Beelzebub, coberto por ferimentos, ainda se levanta para continuar lutando. Bell consegue perceber mais ou menos como funciona esse teleporte, dizendo que existem 3 restrições. Uma é o tempo, outra é a distância e a terceira é o número de vezes que ele poderia ser feito. Pois, se não fosse por isso, Tesla não ficaria parado e já teria finalizado o Beelzebub com esse ataque. Tesla confirma isso e começa explicando como funciona o seu teleporte, que é carregado por sua bobina de Tesla, que cada vez que ele usava o seu teleporte, sua bobina era consumida e ele só poderia usar uma a cada 1 minuto. E se ele destruísse todas as bobinas, não teria como usar novamente nem o teleporte nem a zona geométrica. Beelzebub não consegue entender o porquê do Tesla estar contando como funcionam seus poderes. É uma coisa que não faz sentido. Porém, para Tesla, ocultar informações é a pior coisa do mundo, pois foi a compartilhar informações e conhecimentos que a humanidade progrediu. Novamente, Tesla e Beelzebub voltam a trocar alguns golpes, até que Beelzebub, expondo os seus maiores desejos de exterminar a humanidade, decide usar o seu ataque mais poderoso, juntando defesa e ataque, Baal e Zebub. Quando esses dois se encontram, nasce um deus falso destinado a engolir toda a terra prometida das tradições cananitas. Aquele ataque, o pecado original, número 0, um tabu no submundo. Aquele era o deus do vazio. Assim, um puro poder negro engole toda a arena. Uma enorme explosão cobre a arena, abrindo um enorme buraco nela. Essa demonstração de poder absurdo surpreendeu todo mundo, mas o mais surpreendente foi Nikola Tesla ter resistido àquele ataque e mesmo ferido continuar em pé. Tesla havia usado uma de suas bobinas para atacar com força máxima e evitar parcialmente as vibrações de Beelzebub. Mas nem tudo parecia perdido. Parece que aquele ataque também feriu Beelzebub e estava todo destruído por dentro. Mas nada estava realmente perdido, pois a humanidade não existe o fim e nunca terá. É nesse momento que todos os cientistas da humanidade começam a chorar. Entre eles estava lá o irmão de Nikola, Dan Tesla, torcendo pelo seu irmão. Nikola Tesla sempre seguiu em suas pesquisas, a fim de unir toda a humanidade e a ciência e as conectar com o futuro. Apesar de todos estarem desesperados, estava tudo bem, pois enquanto continuarmos a herdar e a desenvolver a ciência, a humanidade nunca morrerá, pois a palavra avanço e humanidade são uma só. Junto dos gritos da humanidade, Nikola Tesla retorna à zona geométrica e começa uma trocação de golpes com Beelzebub. Tanto Bell quanto Tesla estavam em seus limites. Tesla só tinha mais uma bobina e Beelzebub não poderia usar o deus do vazio mais. Naquele momento, a única chance de Nikola vencer era usando a bobina de Tesla, que é a única coisa que pode superar o deus do vazio. Tesla ataca e Beelzebub defende e contra-ataca.
mas as próprias vibrações faziam seu corpo o destruírem por dentro, deixando cada vez mais fraco. É quando Beelzebub começa a atacar Tesla novamente, usando tudo de si, que a marca de Lilith começa a aparecer para impedir Beelzebub de se matar. Porém, diferente das outras vezes, Beelzebub não estava se matando, mas sim ele estava a arriscar a sua vida para poder vencer. Com isso a marca desaparece e Beelzebub usa um enorme ataque destrutivo capaz de destruir a zona gemátrica novamente e acerta Tesla em cheio. Mas Tesla ainda tenta defender sua última bobina, que era a última esperança do Tesla e da humanidade. Todos observam a desistência, ninguém estava acreditando na vitória do Tesla, mas o cientista, que foi apelidado do único mago da história humana, ele sorriu e disse que finalmente tinha encontrado uma solução para aquela pesquisa. Diferente de todos, Tesla olhava apenas para o futuro. Para Nikola Tesla, não existe a palavra desistir. Toda vez que a humanidade está em perigo, ela evolui. E naquele momento, Tesla, não. A humanidade acabava de evoluir. Tesla reúne uma quantidade absurda de energia e faz essa eletricidade percorrer o seu corpo. Assim, Nikola Tesla se prepara para guiar a humanidade para conquistar o futuro. A luz emitida pela última bobina de Tesla era como se fosse a mesma luz que quando Tesla iluminou toda a Terra. A mesma luz que tirou a humanidade da escuridão. Essa mesma luz, agora, iluminou os corações da humanidade. Tanto a humanidade quanto os deuses começaram a gritar. Nikola começou a jogar uma chuva de ataques em Beelzebub, que defendia todos com seu escudo. Nikola obrigava o Senhor das Moscas a ficar na defensiva. Se ele continuasse assim, as vibrações iriam destruir o corpo de Bel, e assim ele segue. A lança do cientista da humanidade contra o escudo do deus maligno do submundo. As vontades, tanto da humanidade quanto dos deuses, se colidem. Eis que a ciência a Deus pode alcançar. Aquele que sacrifica seu próprio corpo para tentar alcançar a vitória. Beelzebub, o Senhor das Moscas. Aquele que está a tentar superar um deus com a ciência. Nikola Tesla, o filho da luz. O primeiro entre eles a alcançar o seu limite foi Nikola Tesla. As vibrações, mesmo sendo de defesa, quando Tesla atacava, estava afetando seu corpo internamente. Por isso, por um momento Tesla fraquejou, o que aproveitou para Beelzebub refletir o ataque e contra-atacar Tesla. Mas Tesla usa o seu punho pulso plasma jato para se impulsionar e preparar a sua última cartada, o seu último ataque. Mas antes, ele agradece a Beelzebub, porque graças a ele, a ciência evoluiu. E assim, ativa sua última bobina, juntando toda a energia. Tesla ataca o escudo de Beelzebub, só que no momento em que ele faz isso, seu braço foi arrancado. Não, o braço dele sumiu. Isso deixou Beelzebub extremamente surpreso, quando ele viu que na verdade Tesla havia teleportado apenas o seu braço direito, com o punho direito por trás e ao mesmo tempo com o punho esquerdo pela frente. Em outras palavras, aquilo era um movimento de pinça inevitável. Por fim, os ataques se colidem. Beelzebub, perante aquilo, teve que pensar extremamente rápido, e então ele conseguiu chegar a uma conclusão. Com seu braço esquerdo, ele defendia o punho de trás, e com a sua mão direita, ele ataca o gênio da humanidade. Beelzebub então conseguiu evitar o ataque do cientista e perfurar o seu coração, tal como Satã fazia com suas vítimas. Tesla admite que foi ingênuo e que Beelzebub era muito bom, mas Bel diz que não foi inteligente e apenas confiou que Tesla não iria para uma disputa de força sem ter um plano. Ele nunca faria isso. Assim, Beelzebub conseguiu prever que Tesla faria alguma coisa, mesmo não sabendo o que. Ele apenas confiou no Tesla. Assim, Beelzebub retira os seus dedos do coração do Tesla e dá as costas para o humano, começando a caminhar para a saída. Antes de morrer, Tesla fala uma última vez com a humanidade. Ele diz para todos levantarem a cabeça e seguirem em frente, pois nessa luta os humanos evoluíram ainda mais. Desde que a ciência e a humanidade nunca desistam, o fim dos humanos nunca chegará. Enquanto existir a ciência, Nikola Tesla estará aqui. As pessoas devem olhar para frente e nunca parar. E as suas últimas palavras, Nikola Tesla diz para que a humanidade não pare e avance. Assim finalmente se desfez por completo, apagando-se assim a luz da humanidade.
Assim, aquele que foi proclamado como vencedor da 8ª rodada do Ragnarok foi Beelzebub. Aê! Mano, eu queria muito que o Tesla ganhasse. Não vou esconder meu favoritismo aqui pro lado do Tesla. Vamos desculpar, fãs do Beelzebub, mas eu não consigo passar para as merdas que ele fez com Zero Fuku. Exatamente por isso que eu não consigo gostar do personagem. Acho que ele ter um passado triste não te dá o passe livre para ser filho da puta e fazer experimentos com uma criança inocente. Para mim, isso é o que fode com o personagem. Se não fosse por isso, com certeza Beelzebub seria um dos meus personagens favoritos. Mas a verdade disso, ainda continuaria preferindo o Tesla. Porque mesmo o flashback dele não sendo tão bom assim, acho que ele é o personagem mais carismático de Shumatsu. E eu prefiro 1000 vezes o carisma do que uma historinha. Para mim, o Nikola Tesla saiu vencedor dessa luta e ninguém vai me fazer pensar o contrário. A luta e os personagens em si foram bons. O que estragou mais para mim foi o final e o pouco desenvolvimento que fizeram para o Tesla. Se não fosse por isso, seria a melhor luta de Shumatsu, independente do resultado. Mas é isso. Agora é só esperar a próxima luta começar e tomara que não seja Okita vs Loki, porque depois dessa eu não vou tancar ver o Okita vencer. Oremos para que seja Simohaya vs Apollo ou Rasputin vs Anubis. Por favor, que seja essa luta, meu Deus. Por favor, que seja essa luta, mano. Se for Okita vs Loki, eu vou chorar. Eu não tô para ver o Okita vencer ainda. Não tô bem psicologicamente para isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, porque realmente esse vídeo me deu um grande trabalho, principalmente na edição. Para quem pergunta aí nos comentários, sim, sou eu que faço as edições do canal. Eu sofro, tá? Para editar isso tudo com o meu PC da Barbie. Só por isso acho que mereço a vossa inscrição e like. Mas se não gostaram também, podem dar dislike à vontade e comentar o que você não gostou. Mas bom, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau.